Noite. Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós temos um convidado mega especial. Se você está vendo esse vídeo agora no começo, eu tenho certeza que você está vendo gravado. Por isso, já fique conosco. Não perca tempo, porque será incrível o assunto de hoje. Nós temos esse convidado mega especial para a gente poder falar de liderança. Calma. Calma, pera lá, bora lá. Comigo, calma aí. Tá bom, vamos lá. Gente, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? A situação é o seguinte: vocês não têm ideia do convidado que vai participar. Grande cara, ele tem uma qualidade que, assim, que nos inspira, né? Que é responder as mensagens, assim, de forma instantânea. Fala aí, Daniel, tudo bem? Tudo E aí, certinho? tudo bem? Tudo certinho. A situação é a seguinte. A situação é o seguinte: fala aí. E aí, como é que vocês estão? Desde já agradeço vocês por terem realmente me feito esse convite para participar dessa live. Vocês sabem, né, que eu gosto muito de vocês, de trabalhar com vocês, já fizemos muitas coisas juntos, mas eu nunca tinha pensado que a gente ia gravar uma live juntos, né? Nunca tinha pensado. Essa possibilidade eu não tinha imaginado, não. Então, aqui a gente vai superando um aos outros. Você supera de um lado, a gente supera do Cara, outro. exatamente. Mas, voltando, a grande proposta, gente, e já fica o convite, sejam todos muito bem-vindos. Convide mais pessoas, convide os seus pais, aqueles que são jovens, convide a avó, convide a tia, convide todo mundo para estar nessa live. Nós vamos falar hoje de jovens que inspiram, jovens líderes. E isso é um assunto que eu quero ampliar, eu não quero ficar somente no jovem. Quando eu entendo quem sou eu, quando eu entendo as minhas competências, acabei de responder algumas histórias que eu perguntei numa caixinha sobre quais eram as qualidades de liderança. E aqui nós vamos falar de algumas. Então, fica já o meu convite para que você aperte esse botãozinho que fica aqui embaixo, esse aviãozinho, e chame as 5 pessoas que estão aí. Já vou fazer isso, faça isso também aí, Daniel, convide todo mundo. Vixe, eu nem sei como faz, tô aprendendo agora. Setinha, Vai aparecer a caixinha aí dos seus contato. contatos. E aí procura e já convide. Mas vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, Daniel. Eu? Meu É, nome é Daniel, para quem não me conhece, eu tenho 23 anos de idade, eu, eu faço parte da Paróquia São Francisco de Assis, hoje estou à frente da Pastoral da Juventude. Já tem um bom tempo que eu frequento a igreja, né? Frequento a igreja desde o ano de 2017. Só que o Rian foi o mestre da tecnologia, o melhor de todos, Rian. A tecnologia, cara, é incrível. Aí eu frequento a igreja desde o ano de 2017, desde quando eu fiz o meu TLC. Fiz através da Crisma, né, que fiquei sabendo. Aí após a Crisma, passei a ser catequista de Crisma também. Depois disso, entrei na Pastoral dos Coroinhas, fiquei por bastante tempo lá, mais ou menos uns 5 anos. Claro que sempre frequentando a Pastoral da Juventude, sempre participando das atividades. E há uns quase 2 anos atrás, né? Eu recebi o convite para ficar à frente dessa pastoral e até agora eu estou aqui, né? Já faz 1 ano e meio que eu tenho esse privilégio de trabalhar com esses jovens. Que bacana. muito bom. E conta, me fala um pouco, na verdade nós também estamos aí na pastoral, na verdade na pastoral da juventude há pouco tempo, né, Daniel? A convite do Daniel, a gente veio para a pastoral da juventude, mas assim, na igreja também nós estamos há uns 8 anos, nós desempenhamos esse papel hoje de educador e de pais. Nós podemos até, esse projeto que nós estamos aqui, chama Pod Paz, é uma live semanal, todas as quintas-feiras, às 21 horas, justamente para a gente poder tratar de diversos assuntos. E como pais que somos, né, nós temos 3 filhas, já temos uma neta,
e hoje nós temos essa nova realidade de como preparar famílias mais fortes. Então, toda quinta-feira nós temos um convidado para que a gente possa estar nesse bate-papo. Mas eu sempre digo para a Márcia, né? O papo não só é entre eu e a Márcia, no caso hoje com o Daniel, mas com todos vocês. Então, coloque as suas perguntas, traga as suas colocações, justamente para a gente poder estar trabalhando. E eu queria te perguntar, Daniel, como é que você começou na liderança? Como é que você se sentiu preparado? Qual foi o seu modelo? O que te inspirou aí para você assumir essa coordenação e essa liderança? Porque eu vejo, né, a gente estava falando até aqui, eu vejo em você uma liderança, não vejo um coordenador. O coordenador é o cargo, a liderança é as habilidades. Well, eu tive muitas pessoas que me serviram como exemplo, tanto dentro da igreja quanto fora. Então, você imagina que desde a época que eu era crismando, eu já via meus catequistas como exemplos. Eu já via pessoas que estavam lá para me ajudar e me ensinar. Quando eu entrei na Pastoral dos Corinhas, por exemplo, tipo, você entra sabendo fazer nada. Aí você vê que outras lideranças estão lá e eles vão lá e te ensinam a fazer aquilo. Aí logo em seguida você começa a participar de outras atividades e tá sempre alguém te ensinando. Tipo, isso até no ponto de vista profissional. Quando você começa lá, você começa não sabendo de nada. Aí tem sempre alguém que vai lá, te dá uma força, te ajuda e vai te ensinando. E você sempre, com o tempo, você vai aprendendo. Aí eu sempre tive essas pessoas como exemplo, porque eu vejo que uma liderança, ela gera outros líderes, né? Ela serve realmente para cuidar de pessoas e fazer com que essas pessoas se desenvolvam. Então, eu sempre vi essas pessoas, elas me ajudando, me ensinando. E quando eu assumi a pastoral da juventude, eu não me via ainda pronto. Na verdade, eu me via realmente que eu tinha uma capacidade de realmente assumir, mas eu não estava pronto. Eu eu passei a me preparar com o tempo, eu vi como é a dimensão, porque quando a gente está de fora, a gente não sabe o que realmente é. Quando a gente chega lá, a gente vê que é um BO, a gente vê o tamanho do BO, e é uma excelente oportunidade da gente realmente aprender e de melhorar. Se eu fosse falar exemplos de pessoas que me inspiraram, eu ficaria o dia inteiro falando. Mas acho que essa não é a proposta, né? São muitas pessoas mesmo que me ajudaram ao longo de todo esse processo. E eu espero que através dessa função que eu estou exercendo hoje, eu possa estar fazendo mesmo bem para as demais pessoas. Muito bem. E qual foi seu maior desafio, sendo um jovem líder? O meu maior desafio, eu acho que foi até no início, porque quando a gente não tem tanta experiência, consequentemente a gente não tem um bom preparo. Aí você não tem tanta credibilidade. Até você começar a trabalhar aos poucos, a começar realmente a aprender como se faz, a começar a fazer com que as coisas realmente aconteçam da maneira que são, até as pessoas verem essa capacidade de você, demora um pouco de tempo. Aí no começo acaba sendo um pouco difícil, mas aí depois que você aprende fica mais fácil. Esse seria uma primeira dificuldade, mas aí a dificuldade que se estendeu até hoje é realmente essa necessidade da gente fazer com que os jovens permaneçam e que continuem, que melhorem e que cresçam aqui dentro da nossa pastoral. Essa é realmente a nossa grande dificuldade. Então, no começo, até a gente aprender, a gente vai nos trancos e barrancos. Aí, depois que a gente aprende, a gente começa a ver outros desafios, e o principal deles é justamente esse. Duas frases suas me marcaram muito, Daniel, nesses dois eventos, né, que nós tivemos juntos, trabalhando juntos. E a primeira foi na reunião, né, de pais, que muitos pais, por te verem tão jovens, né, tão jovem assim, não, talvez não, no primeiro momento não te dão uma credibilidade para o tamanho, para a grandeza do trabalho que você realiza. E você, nesses dois, não nunca igual, né, que foi o último TLC,
eu ouvi muitas pessoas falarem assim, nossa, mas o Daniel é doido de colocar pessoas tão jovens para funções tão importantes. E no primeiro momento a gente pensa mesmo, é verdade, né? Mas depois, numa reunião de pais, depois do evento, que aconteceu o evento, e que a gente vê o resultado, e que você falou assim, como que eu posso falar de liderança se eu não dou liderança para as pessoas? Então, eles só vão ser líderes se eles fizerem esse papel de liderança. E eu achei aquilo o máximo, porque realmente, se ninguém der oportunidade para os jovens, né, como é que eles vão ter essa liderança? E você dá essa abertura, né? Então, um dos pontos que eu passei a te admirar mais e te respeitar mais por isso. E outro ponto foi que todo mundo falou assim, nossa, fazer um segundo evento no mesmo ano é muito difícil, é muito complicado, o Daniel tá doido e tal, enfim. Mas depois que a gente recebe aqueles jovens na sexta e devolve no domingo, como a gente devolve esses jovens, e na reunião, né, que você faz no pós-RFC que você fez, você falou assim, eu não poderia perder nenhum jovem. E isso assim, para mim foi grandioso demais, porque é realmente muito trabalhoso, é loucura, mas é tudo por eles e para que não se perca nenhum. Então, o que a gente tinha, né, ali nas mãos, era uma preciosidade tão grande, e graças a Deus nós cuidamos de todos de forma igual. Cada um com suas individualidades, mas de forma igual, né? Então, isso é um trabalho, assim, parabéns, assim, é inspirador. E só para completar, eu deixo você falar, Daniel, assim, eu entendo que o trabalho não é para mim, não é para você, não é pelo eu, né, mas sim para o outro, né? Quando a gente está trabalhando, acho que nessa questão espiritual, nós estamos salvando almas. E essas almas, elas são importantes, elas são caras, elas são aquilo que é mais precioso para aquele que talvez seja o grande líder nosso, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então, o quanto que nós precisamos estar cuidando disso? E quando você fala, às vezes, de outras pessoas que lideraram, esses são os modelos. E qual é a inspiração que nós estamos? Né? Então, eu queria até que vocês colocassem aí, vocês estão participando, sejam todos muito bem-vindos nesse projeto que eu e a Márcia chamamos de Pod Paz. Quais são os líderes que te inspiram? O que foi que vocês viram, talvez, e disse assim, opa, inspirou, participe conosco, para que possa ser uma conversa não a 3, no caso de hoje, mas a 4, a 5, a 20, né? E convide todos para vir. E eu queria saber, Daniel, assim, como que você vê, quando a gente falou até de liderança, né? O que você entende aí que influencia nessas lideranças? Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, Léo, falar um pouco sobre o que a Márcia falou, que eu acho muito importante. Eu sempre tenho que me justificar em relação a isso. O pessoal sempre pergunta, fala, Daniel, você é louco, né? Não é possível, porque você sempre coloca muitos jovens para participar e você coloca eles em função de muita proximidade. Isso é loucura. Aí, só que minha visão não é somente dentro do retiro, minha visão vai além. Eu penso que seria loucura se eu não fizesse isso. Por quê? Porque como a gente faz esse trabalho de retiro, a gente mobiliza muita gente, a gente traz muita gente. A gente traz muita gente para a igreja, a gente impacta muito. E a primeiro momento, esses jovens querem continuar, mas infelizmente eles perdem essa vontade. O que que acontece? Se eles não têm nenhuma amizade, se eles não têm ninguém próximo deles que fala da mesma linguagem que eles acabam se perdendo, eles acabam se distanciando. Para mim é muito mais inteligente colocar jovens com mais proximidade daqueles que fazem realmente o retiro, porque eles sabem falar da mesma fala, vivem a mesma coisa, passam pelas mesmas experiências e por ter uma idade muito parecida, eles podem realmente ser amigos. Então essa amizade é o que fortalece e o que ajuda nessa permanência. Então eu imagino que um jovem que já fez o retiro e que vai ajudar no próximo, ele mesmo sendo muito jovem,
ele é muito mais capaz de trazer outros jovens do que eu, que sou um pouco mais velho. É muito mais fácil um jovem de 15, 16, 14 anos trazer outros jovens do que o Daniel, do que o Léo, do que a Márcia. Então, por isso a gente precisa dar realmente essa chance para os jovens. E muitas vezes não é nem sobre o quão bem vai se desenvolver o evento, o retiro, o que seja. Às vezes é sobre o que vai acontecer, o resultado final, como a gente pode trabalhar com isso no pós. E de verdade, eu não quero ser lembrado como um cara que faz o retiro perfeito. Eu quero ser lembrado como aquele que acreditou nos jovens, que deu oportunidade àquele que confiou neles. Então eu digo que eu não sou louco, eu só confio na minha juventude que Deus me confia. Então, em relação ao que o Márcio falou, eu acho que é basicamente isso. E qual foi essa pergunta mesmo, Léo? Então, como é que essa importância, né, até melhorando a pergunta, trazer um pouco dessa importância de assumir as próprias escolhas, né? E isso é um conceito que eu trabalho, tem até alguns vídeos já meus falando sobre autorresponsabilidade, né? Eu tenho que ser responsável das minhas próprias escolhas. E você sempre fala assim, se eu acertei, o acerto é de todos, se eu errei, o erro é só meu, né? Então, assim, qual é essa importância de assumir essas escolhas, até mesmo para que vocês inspirem isso? Então, eu peço que não citem nenhum nome específico aqui nos comentários, tá bom? Cada jovem é um jovem e a gente tenta trabalhar com todos, acompanhar todos da melhor forma possível. Eu sempre digo, né? Eu, Daniel, não consigo, infelizmente, eu não consigo acompanhar todos os jovens com muita proximidade, até porque, se você for contar todos os retiros que eu já fiz, né? Já são mais de 300 jovens, eu não consigo acompanhar todos. Mas a gente tem uma equipe que realmente faz todo esse acompanhamento. Claro que em casos específicos a gente trabalha de maneira específica. Então, todos os jovens são muito bem acompanhados, porém, em casos específicos a gente trabalha de maneira específica. Certo? Léo, quando eu penso em responsabilidade, me traz um filme, sabia? Eu sempre penso É, no filme Rei Leão. Sabe por quê? Eu penso lá no Simba. O Simba, ele acabou perdendo o pai, foi injustamente, né, acusado, culpado pela morte do pai, e ele decide fugir. Aí ele conhece desse personagem, o Timão e o Pumba, né? Aí ele aprende uhum, uma maneira nova de viver, que eles chamam de Hakuna Matata, eu acho, né? Hakuna isso. Matata. E, e durante toda essa canção que eles fazem, né, eles sempre falam, né? O seu problema você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Aí o Simba, junto com esses dois personagens, eles passam a viver, eles passam a viver curtindo a vida e esquecendo os problemas. Por mais que eles estejam curtindo a vida, Simba, ele ainda sente um grande vazio, porque ele esqueceu quem ele era, ele deixou para trás o que ele era, né? Por conta de ter sido acusado pelo medo, por ter fugido, ele acabou deixando o que ele era e ele acabou realmente não assumindo aquela responsabilidade que era dele. Então, um certo dia, né, ele encontra um macaco. O macaco dá uma lição de moral, literalmente pega um pedaço de madeira, bate na cabeça dele, e o Simba consegue ter uma experiência maravilhosa. Ele olha seu, seu reflexo numa água, assim como a gente pode se ver no espelho, e ele vê na sua imagem a imagem do pai dele. E o pai dele é o Mufasa, é um rei. Quando ele vê o pai dele nele, ele se lembra de quem ele é, que ele é um príncipe. E que a vida que ele está levando não deveria levar. Ele deveria se tornar um rei. Porque tem gente lá precisando dele. Então ele decide mudar, ele decide assumir essa responsabilidade. Aí depois disso ele passa por diversos problemas, né? Que a gente que já assistiu o filme, eu não vou contar, não vou dar spoiler para quem não assistiu. Assista. Mas ele passa por todos aqueles problemas e ele assume, ele realmente assume a responsabilidade dele, ele vira rei,
aí então ele consegue realmente ser feliz, porque ele está com as pessoas que ele considera importante, que ele ama, ele está vivendo a vida dele, ele está realmente fazendo o que ele deveria, o que foi preparado para ele, e principalmente ele estava fazendo o mais importante, o principal de sua vocação. Ele, como rei, estava servindo o povo. E depois disso, antes dele, o reino dele estava destruído, indo péssimo, o pessoal realmente não estava gostando do rei interino, digamos assim, depois que ele realmente volta, é uma mudança de vida para ele e para quem está próximo dele. Então, o Simba, ele antes não estava assumindo uma responsabilidade que era dele, depois ele passou a assumir. E quando eu vejo sobre responsabilidade, é a gente realmente assumir as nossas ações, assumir o que a gente faz, as nossas decisões, porque se a gente não assume isso, a gente acaba tendo uma vida cômoda e a gente passa a não viver o que a gente deveria viver. Então não existe melhora nesse comodismo. Enquanto eu não assumir minha responsabilidade, eu não vou melhorar, eu não vou me desenvolver. Isso é ruim para mim, isso é ruim para os outros também, porque eu não cumpro com a minha principal vocação, que é ajudar realmente os outros. Isso é muito triste até de se dizer, né? Então, isso precisa ser passado, a nossa juventude precisa ter isso em mente, a gente precisa assumir com as nossas responsabilidades para a gente evoluir, para a gente conseguir trazer esse resultado final, que é realmente aproximar os outros de Deus. Então, eu vejo assim, né? Isso é é tão amplo e parabéns pelo exemplo, porque acho que trouxe clareza, né? Se a gente for olhar no exemplo bíblico, quando Jesus ele manda de dois em dois eles irem e anunciar o evangelho, ele também estava dando responsabilidade. Ele disse assim, eu vou ficar, mas vocês vão. E isso talvez seja um outro passo. Às vezes o nosso olhar até de pai, de mãe, precisa levar e dar essa liberdade para que eles possam ir, muitas vezes quebrar a cara, mas ensinar esse valor de dizer, opa, eu sou responsável, eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu errei, eu acertei, e tá tudo bem, eu vou aprender, porque acho que o grande lance não é o acerto ou o erro, mas é o aprendizado que fica, né? Eu preciso amar a repreensão, né? Para que eu ame a repreensão, para que eu possa aprender. E isso, eu acho que você trouxe com clareza, e quando trouxe o exemplo do Rei Leão, é justamente isso. Enxergar e trazer identidade. Porque quem é você? Né? Quem é que te está ensinando? Você, jovem que está aqui nessa live, consegue responder 5 ou 10 qualidades positivas rapidamente sobre você para saber quem é a sua identidade? Né? Eu, como pai, né, a Márcia, como mãe, está explicando para os nossos filhos: opa, quem é você? Para a gente poder ter essa clareza e essa inspiração para que cada vez mais a gente possa da onde da onde vem, né? Assim, e essa buscar a inspiração diária. Eu sempre falo pro Léo, né? O Daniel, ele é um pequeno grande homem. E eu acho mesmo ser um menino assim com uma grandeza de trazer mesmo, de trazer essa responsabilidade para você, um menino tão jovem, né? Eu falo pro Léo, ele é um menino, mas ele tem essa responsabilidade e a gente vê que você realmente vive isto, né? Um pouco antes do Natal, acho que um dia, uma semana antes do Natal, a gente conversando, era um sábado à noite, e você falando, não, amanhã eu vou acordar, ia ser um domingo, né? E você vai acordar às 6, porque eu preciso me confessar, preciso fazer isso. E eu falei, caramba, né? É um menino e ele não é só um líder que fala, ele faz mesmo aquilo que ele fala. Né? Ele vai acordar cedo, ele vai buscar confissão. Ainda você falou assim, porque é Natal, a gente precisa viver o Natal da melhor forma possível. E eu falei assim, caramba, Leonardo, olha só, um menino, olha o quanto que a gente aprende com Daniel, porque e não é porque você faz porque as pessoas estão te olhando, muito pelo contrário.
Você faz aquilo que deve ser feito quando as pessoas não estão te olhando. E isso faz de você ser um líder diferenciado. É, porque é o que está dito nas Sagradas Escrituras, né? O que você faz com o objetivo de ter esse retorno dos homens, aqui mesmo já está o seu tesouro, né? Mas se você Sim. busca realmente e ter este retorno não daqueles que podem ver aqui na terra, mas daqueles que podem ver no céu, lá também estará o nosso retorno, estará o nosso tesouro, né? Então é sempre buscar trazer essa melhora, até porque para realmente desenvolver boas lideranças, a gente precisa ser exemplo disso. A gente precisa ter uma coerência. O que a gente ensina, a gente precisa buscar ao máximo fazer. Claro que eu fujo de ser essa perfeição, né? Longe disso. Mas que, mesmo com tantos erros, com tantas falhas, a gente sempre tem que buscar melhorar. É isso que eu tento, pô. Muito bem. E como são, assim, Daniel, só para a gente ir avançando até nos desafios, né? Quais são os seus maiores desafios hoje? Dentro da pastoral da juventude, Na sua na pastoral, até mesmo na forma profissional. bom, dentro da pastoral da juventude, é aquilo que eu até te falei, né? A gente tem como maior desafio é justamente fazer com que essa juventude venha para a igreja e permaneça. Então, eu sempre falo, né? Um evento até o próximo, a gente tem que levar o nível. Então, a gente vai fazer a Semana Jovem. Depois disso, a gente vai elevar o nível. A gente vai elevando o nível. A gente realmente precisa fazer esse trabalho o melhor possível. E isso é um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente corre alguns riscos. Uma loucura do ano passado também, né? Vamos fazer pela primeira vez uma cristoteca. Vamos fazer no salão paroquial? Não, vamos fazer lá no ginásio. A gente vai lá no ginásio e faz, Daniel, vai 30 pessoas. Não, tudo bem. Vamos fazer lá no ginásio. A gente vai fazer, vamos cumprir com o nosso trabalho, a gente vai divulgar, a gente vai falar. Quem convence é o Espírito Santo. Então, vamos fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Aquele tão famoso, vamos rezar como se tudo dependesse de Deus e vamos realmente agir como se tudo dependesse de nós. Isso aí. Então, os maiores desafios é justamente esse, buscar essa melhora e correr atrás dessa perfeição. E já que você falou da Semana Jovem, conta um pouco aí para justamente te trazer essas pessoas que estão aqui nos acompanhando e até mesmo por que elas devem vir e convidar outras pessoas a estar conosco na próxima semana lá na Paróquia São Francisco de Assis, para a gente poder ter essa Semana da Juventude, essa semana aí com grandes nomes, né, que virão. A Semana Jovem é a melhor semana do ano, tirando a Semana Santa, né? A melhor semana do ano. É uma semana incrível que a gente se reúne na igreja, né? E graças a Deus, muitos jovens participam e muitos jovens diferentes que a gente até não conhece. Alguns são de outras paróquias, outros não fazem parte de igreja nenhuma, vão lá só para conhecer o trabalho. E esses jovens se reúnem, conversam, criam amizades e principalmente louvam, assistem pregações, eles realmente rezam. É uma semana bastante emocionante, bastante transformadora, é uma experiência única e quem participa sabe como é. E quem nunca participou vai participar pela primeira vez, Semana Jovem Paróquia São Francisco de Assis, dos dias 13 a 19 de junho, de janeiro, e vai ser durante a semana, de segunda a sábado, às 19h30 e no domingo, às 15 horas. Já Conto com coloca a aí. presença de todos. Já coloca aí, né? Na verdade, eu não quero contar, não. Eu quero saber quem vai. Já coloca aí, eu vou. E quem está divulgando, já coloca eu vou aí para a gente ter essa. Ir lá e dizer. Ó. Já vi algumas pessoas. Ah, como não? E os desafios aí, enquanto o pessoal vai escrevendo o eu vou aí, esses desafios hoje, depois que eles são vencidos, né? Como que ele pode ser recompensado? Qual é o gosto
porque todo desafio ele tem que buscar a vitória, né? A certeza da conquista. Eu digo sempre que se a gente não conseguiu ainda algo é porque a gente não terminou. Só termina quando acaba, só termina quando chega, né? Que quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Então, assim, como que hoje a gente pode vir Daniel, entender aí, junto com essas pequenas conquistas que nós temos, né? Que trazer esse para esse público que eu estou vendo aqui, bastante jovens aí. Perdão, não entendi a pergunta. Como que você Saber o... hoje olha a recompensa sim. da conclusão? Eu vejo, a recompensa a gente sempre vem na nossa juventude, né? Quando a gente faz um grande evento, um grande retiro, a gente vê o que isso muda em toda a juventude, seja naqueles que participam, seja naqueles que servem. Então, a grande recompensa é essa, né? É justamente ver que tudo isso realmente valeu a pena, porque de certa forma ajuda essas pessoas. A nossa maior recompensa é justamente ver essa mudança de vida. Então, assim que a gente termina um evento, um retiro, a gente escuta muitas coisas nesse sentido, né? Tipo, a partir daí eu tive um encontro com Deus. A partir daí eu tive uma nova vida. A partir daí eu pude viver o extraordinário e viver esse ordinário com Deus em todos os dias. Então, a nossa recompensa é justamente essa, de certa forma colaborar com que outras pessoas tenham esse encontro com Deus. É, acho que acho que essa de todas é a principal recompensa. A recompensa de entender que as pessoas não estão mais sozinhas, né? Porque liderança, quando a gente traz esse tema, a liderança ela começa comigo mesmo, ela é a autoliderança, né? Do sentido de eu próprio me liderar. Não lidero ninguém, não, você lidera a si mesmo, você lidera suas emoções, suas vontades, seus desejos, seus anseios, os seus medos, as suas conquistas e as suas recompensas. E todas as vezes que eu enxergo isto e eu trago isso para o outro, eu estou sendo recompensado. Então, eu concordo com você. Tipo, participar com com você na juventude, a cada sorriso no final é a recompensa, né? Não é em dinheiro, não é, mas é cada um que encontra. Como ontem eu encontrei alguém e ele veio, então eu estava até no carro, ele veio abraçar, pedir bênção e dizer assim, eu estou bem, né? E alguém que não estava bem. A gente conheceu ele no momento que não estava bem. E isso talvez seja o grande ponto que nós temos que aprender aqui, que liderar começa comigo. Eu tenho que me liderar, eu tenho que ser meu próprio líder. E líder não é cargo, líder é uma posição, é um recurso. E, e hoje, Daniel, como é que você enxerga aí essas novas lideranças, até na paróquia, até mesmo na igreja, na sociedade, no mundo? Quais são os desafios para essa juventude aí? Os desafios são inúmeros, né? A gente mostra um caminho, porém, infelizmente, quando eles saem da igreja, a influência é muito grande. São mostrados outros caminhos diferentes. E, infelizmente, isso acaba atrapalhando, porque o nosso contato com eles é muito menor do que o que eles têm com o mundo. Então, isso acaba dificultando muito. Porém, há coisas que podem ser superadas. E essa juventude que, pelo menos da nossa realidade, né, está cada vez se preparando ainda mais. A gente já percebe, por exemplo, eu vejo até alguns nomes aqui que estão comentando. Quantos desses jovens trouxeram outros jovens para a igreja? Então, essa influência que o mundo tem, eles de certa forma estão indo para lá, estão levando Deus também, estão levando Jesus também, estão sendo testemunhas de Cristo, e o resultado disso é novamente trazendo mais gente para a igreja, trazendo mais gente para Deus. Então, as nossas lideranças, nossa juventude, ela está cada vez sendo menos influenciada pelo mundo nesse sentido, né? Eles estão Sim. passando a ser mais influenciadores. Então, eu acho isso bem legal.
Tipo, nesse ano, eu vi que um menino só conseguiu trazer todos os amigos da escola e trazer para a igreja e eu achei super bacana. Eu vi que na nossa própria juventude, eles querem, pelo menos a gente teve algumas iniciativas de gente saindo na própria escola, falando do nosso trabalho, falando do que a gente fazia. Eu acho isso tudo super legal. Dá para me escutar bem? Eu tô Nós estamos escutando. escutando bem. Vixe, Vinícius, vai ter que aumentar o volume então, hein? E isso que você falou, Dani, a gente vê, reflete, até no servir deles dentro da própria igreja, né? Que muitos participam, servem, a gente vê mais seriedade, né? Um zelo maior, um entendimento maior sobre o servir. Então, é perceptível isso nos jovens. Mas o que eu gostaria de saber de vocês, agora é minha vez de perguntar. Pergunte. Eu gostaria de saber, Léo e Márcia, como esses jovens impactam na vida de vocês. Depois desse trabalho, vocês podem, eu sei que vocês também têm um trabalho magnífico, extremamente importante com os familiares, né? Mas vocês também são muito próximos dos jovens. Qual foi a mudança após esses 2 retiros? Vou falar por mim, né? A minha filha Maria Clara, ela passou pelo TLC. E foi uma mudança muito grande para ela. Isso refletiu muito aqui dentro de casa. E aí eu falando para o Léo, né? Léo, como que a gente pode retribuir isso? Eu queria fazer isso por outras pessoas. Foi quando a gente recebeu um convite seu, né, para a gente ajudar na juventude. E foi um trabalho que eu falo que nós aprendemos muito mais do que a gente talvez foi achando que a gente poderia estar ajudando. Por quê? Porque cada família que abriu suas portas para nós entendermos a realidade de cada família, né? Isso muda muito, essa proximidade. E você percebe, Daniel, o quanto as pessoas, eu até falei isso para o Léo, têm a necessidade, talvez, até de receber uma visita, até de conversar, até de falar. A gente ouviu muito choro, a gente viu muitas alegrias, a gente. E aí a gente traz isso para a nossa vida familiar aqui, fala, caramba, não é só nós que passamos por problemas. E talvez o meu problema possa ajudar a solução que eu tive para um problema possa ajudar outra pessoa que está passando por aquilo, né? E ter o carinho desses jovens, porque cada jovem que vem nos abraçar, nos cumprimentar, realmente a gente tem um carinho, a gente tem um olhar de pai e mãe. Claro, né? Que não é aquele pai e mãe chato que geralmente a gente é aqui dentro de casa com as nossas filhas. Mas a gente se abriu, nós nos abrimos para ver o quanto esses jovens precisam de uma direção. E a gente tem essa responsabilidade. Poxa, não porque nós participamos do retiro, mas nós temos essa responsabilidade quanto membros da nossa paróquia, como sociedade, né? Então, a gente precisa orientar esses jovens. Eles precisam de uma orientação. E isso é o diferencial para nós. E acolhê-los como filho mesmo, né? E essa necessidade de cada vez mais a gente ter que abrir a boca, sabe? Assim, as pessoas, acho que cada vez menos as pessoas falam. Então é tudo no automático. Cada vez mais eu precisava já saber, mas não, eu não preciso saber de tudo. Eu preciso ser honesto em dizer, não, está faltando. E quando a gente visita, quando a gente senta, quando a gente olha, quando a gente abraça um jovem hoje, às vezes falta. Né? Aconteceu comigo quase há 10 anos atrás e voltou a acontecer agora, nesse último retiro. Ser tocado por falta de um abraço às pessoas. As pessoas vão falar assim, Léo, quando você fala de abraço, mudou a minha forma. Então, hoje, eu falo para vocês que estão aqui nessa live ou que ainda vão assistir, abracem mais, peça abraço,
peça beijo, peça palavras de validação, peça provas de amor. Então, como que eu me sinto bem? Peça. Mas se eu não receber, eu vou ficar frustrado. Não vá com expectativa. Gerencie a sua expectativa. De dizer, não é que, eu já tenho. Não, eu sei quem eu sou. Vou voltar ao que o Daniel falou aqui do Rei Leão. Quem está chegando agora já perdeu uma boa parte, mas sejam todos muito bem-vindos. Né? Saiba quem eu sou. Eu sou amado por Deus. Então, quando eu encontro essa minha amizade, eu sei onde eu vou e eu sei encontrá-lo. É só invocar, né? O Evangelho ontem vai dizer assim, quando você for orar, feche no seu quarto. E eu fiquei refletindo isto. Por que não fecha dentro da sua casa? Porque o quarto é um lugar de maior intimidade. A casa é para todos. A intimidade é maior dentro do quarto. Então, se feche e saiba que você tem um amigo, que você possa vir, e que não é um monólogo, mas que você possa entender. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente passa a ser um facilitador. Né? Não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas a gente vai lá e facilita. Me conta como que é a sua relação com seu filho, me conta como é que é a sua relação com seu pai. E aquilo facilita. Então, entendam, para todos que precisamos desses facilitadores. E às vezes somos nós, às vezes é o Daniel, às vezes é quem for. Todos precisam de ajuda, todos nós precisamos, todos nós, todos. Eu, a Márcia, o Daniel, precisamos de ajuda. Mas se a gente não abre, a gente não vai conseguir. Então, que possamos ser essas pessoas, esses facilitadores. Respondido? Com certeza. E aí, gente, tem perguntas? Porque vocês estão muito calados. Tem live aqui que bombardeia que eu fico até perdido. Então, aproveita aqui esse momento, faça algumas perguntas, tire a curiosidade. Da onde que vem as palavras, por exemplo, o Daniel falar que essa live ia parar o Brasil. Eu até estava perguntando isso para ele mais cedo. Então, faça esse tipo de pergunta justamente para a gente poder vir e abrir a boca, expressar. Quando eu entendi quem eu sou, eu começo a abrir a boca. Léo, mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer algo que eu não gosto de fazer. Tá bom? Tá bom. Fazer algo que eu não gosto de fazer. Vamos fazer o seguinte. O nome aqui que for mais comentado. O nome mais comentado daqui. De algum pregador que vocês gostam, que vocês admirem o trabalho, eu vou contar quando esse pregador vai pregar no nosso retiro, tá bom? Na Semana Jovem. Exatamente. Opa, perdão, na Semana Jovem. Eu falo tanto de retiro que eu até confundo. É quase um retiro da Semana Jovem. É quase um, né? Demora quase um. O nosso querido Leozinho aí falou que é uma honra ter você como amigo, né? Que ele te conhece há muito tempo e que vocês também já têm um longo caminho aí juntos. Ele, por exemplo, é um dos exemplos das pessoas que me ajudaram e que serviram para mim como exemplo de liderança. Foi meu catequista de Cristo. Que legal. Legal. Bacana. E aí, quem coloca, qual é a expectativa da Semana Jovem aí? Só o Leonardo. Em vez de colocar só o nome, eu até, se você sabe, como o Léo aí, coloca o arroba dele, porque aí ele vai ver essa live, às vezes, por que não ele entrar aqui na live? E se alguém tiver afim, era até para mim já ter falado isso mais cedo, e falado mais vezes. Se alguém quiser participar desse papo mesmo, mostrando o rosto, vindo aqui, é só dizer aqui também no chat que te coloca, porque a gente tem mais pessoas para a gente bater esse papo aí. Vixe, quem vai? Boa noite, eu apoio colocar o Rian. Alguém manda solicitação pro Rian, tá? Pelo amor de Deus. Coitado do Rian. Não, o Leonardo também, ó. O Leonardo é um ótimo... Vixe, o Rian saiu da live. Não, de jeito nenhum, manda um convite para ele, pelo amor de Deus. Ele tá na live. Não, ele... Pessoal, quem acha que o Daniel aí é uma pessoa muito pontual, que responde às mensagens, assim,
na velocidade da luz, dá um oi aí. Todo mundo. É uma Essa é a verdade qualidade do verdadeira. Daniel, responder mensagem na velocidade da luz. Não, com certeza eu respondo. Eu recebi até um elogio recentemente, tipo, nossa, você respondeu muito rápido. Eu falei, não, demais. O chat O chat sumido. sumido. Ninguém acha que você é pontual, Daniel. Não, mas o Daniel, ele é pontual, que na verdade, as mensagens dele todas vão para análise. Não é nada, Daniel? Não, eu gosto de falar que eu respondo no momento certo, entendeu? Se eu não respondi Exatamente. ainda é porque ainda não é o momento certo. Não é o momento certo. Mas, Se enviar uma carta, você responde mais rápido. Não de jeito nenhum. Já pensou carta? Mas apesar de que eu prefiro carta, sabia? Porque eu não sei muito bem usar o celular, essa tecnologia aí, e carta pra mim acho que é melhor. vai ficar melhor, né? Papel e caneta. Mas o quanto que é importante, gente, a gente trazer temas. E eu pergunto, né? Às vezes assim, quando a gente pensa numa semana jovem, quando a gente pensa numa pregação, quando a gente pensa num evento, às vezes até mesmo quando a gente pensa numa live, quais são os temas? O que que é aquilo que hoje você tem aí de necessidade, que você queria ouvir? Às vezes pode ser só uma palavra. Alguém coloca o Leonardo aqui nessa live, pelo amor de Deus? Não, o Olha, Leonardo Vamos é o que tá mais comentando aqui. Cadê o Leonardo? Bora aí, põe o Léo aí. Vamos pôr, Léo. Você topa, Léo? Não, não tem opção. Coloca. É que ele precisa aceitar lá. Então aceita aí, quer ver? Ó? Mandei. Vamos ver se ele vai ter de entrar aí para participar. E é bom deixar claro que a Semana da Juventude também é aberta às famílias, né, Daniel? Não é só para os jovens, os familiares também estão Não, convidados. até falando na missa. Nosso convite é especialmente para os jovens de idade, mas os jovens de espírito também são convidados, entendeu? São super convidados também. Então, o jovem de 62 anos também está podendo participar, o de 75. Isso aí. Já mandei. Acho que ele foi pentear o cabelo. Olha lá. Aí Eu tenho sim. certeza que ele estava sem camisa e decidiu colocar. Oxi, mas o que está acontecendo, gente? E aí, Leonardo, qual foi o nome lá que você pediu para falar? Eu pedi que revelasse que dia Maria Eduarda Castro vai pregar. Eu fui o único que comentou, hein? Mas por que ela? Porque a pregação dela é incrível e arrasta jovens. Concordo. Quem já ouviu Cadê a a camiseta do pregação da Maria Moranguinho, Eduarda ó? Castro sabe que aquela mulher, ela prega com uma força de vontade que arrasta, de fato. Então, acho que vai ser aí um dos grandes nomes. Claro que Semana da Juventude, o Daniel arrasou esse ano, né? Todos os anos arrasa, mas esse ano tá em especial aí os nossos convidados. Eu acho que tem tudo para dar certo. Sim. Estamos bem servidos nessa Semana da Juventude, né? Vai ser, assim, é difícil até falar, porque é um melhor que o outro. Mas eu concordo muito, Léo, quando você fala da Duda, né? Porque nós ouvimos a pregação dela lá no RFC, nossa, e realmente ela tem uma linguagem muito forte para falar com os jovens. E, assim, eu acho importantíssima a participação dela e quem puder ir prestigiar, ela é top demais. Mas vai ser só pediram ela e os outros. Não, eu já fiz Ninguém a minha falou, não? parte. Como assim? gente Agora, como é Né? que faz para eu sair disso aqui, gente? Alguém me tira. Agora já era, vai ficar. Porque a gente, assim... Mas tem um detalhe, ó. Às vezes a gente vai pelas pessoas que a gente já conhece, mas a gente sempre se surpreende. Eu falei para o Daniel, e até mesmo eu e a Márcia temos aí uma participação em uma das pessoas que vão participar da Semana Jovem. Nós fomos
num outro retiro, e conhecemos um pregador. E aí e ele vai estar conosco. E foi, assim, incrível, incrível. Então, a gente coloca a expectativa baixa e a gente é surpreendido. Então, talvez fique a minha grande recomendação. Não vá, porque você sabe a data, você sabe quem é, porque eu já conheço. Aquele que eu não conheço, talvez seja aquele que eu deveria estar, porque eu vou ser surpreendido, tenho certeza. Exato, a gente está conhecendo alguns nomes, né? Tipo, a Maria Eduarda, por exemplo, acho que é a primeira vez que prega na nossa paróquia para os nossos jovens, né? Então, foi um nome que a gente trouxe no NFC, que o pessoal gostou muito. Eu tenho certeza que vai ter outros nomes na nossa Semana Jovem, que vão ser muito importantes, que vai colaborar muito e que depois voltarão novamente junto com para nos ajudar em outros eventos também. Um dia vai ser melhor do que o outro, não tenho dúvida disso. De segunda-feira a domingo, acho que todos os dias são todos importantes, não dá para perder nenhum. Então, realmente participem. E em breve a gente vai divulgar, então, só falar o nome da Maria Eduarda, então vai ter que ser ela, né? Acontece, né? Acontece. O Brasil inteiro vai vir, vai mesmo. Ô, Rian, tem que vir. O Brasil todo tem que vir. E porque assim, ó, de segunda a domingo. Não tem nenhum dia que vai ser ruim. Então a gente pode até saber a data aí da Duda, mas assim, o Juanson é incrível. O Alan Duarte, que eu acabei de falar, ele é incrível, né? O Thiago Cavalieri. Quem mais, Daniel? Temos o Felipe Rocha, nós temos o Everton também, um excelente pregador, muito conhecido pelos seus vídeos. A gente tem um time muito legal, a gente tem o Claudião também. Então, nós temos um time muito legal de pregadores. A gente, graças a Deus, também tem um excelente ministério, alguns um pouco mais próximos, outros vão sair de um pouco mais longe para vir aqui nos ajudar. Pessoas que estão querendo realmente ajudar a gente, ajudar toda a nossa juventude a viver esse momento de uma maneira mais especial possível. E todos os dias realmente vai ser incríveis. Eu já adianto para vocês que o mais importante a gente vai ter lá praticamente todos os dias, né? Que é Jesus Cristo na Eucaristia. Então, acho que o único dia que a gente realmente não vai ter nenhuma celebração missa vai ser na terça-feira. Restante, de segunda a sábado, a gente começa com a celebração com a missa. E no domingo, a gente começa com a nossa programação da Semana Jovem e a gente encerra da melhor maneira possível com a Santa Missa das 17h30. Então, todos os dias, o nosso principal convidado estará lá, com corpo, alma, sangue, divindade, vai estar lá completo, só nos esperando. Isso aí. E a Pri colocou aí, ó, o agir de Deus não tem hora e nem lugar, exatamente isso, né? Às vezes a gente vai na expectativa por causa de um pregador, mas em outra, talvez outra pregação com outra pessoa que você vai receber uma mensagem que você está precisando. Porque em cada um Deus vai agir de uma forma, né? Então a gente não tem que pôr pregador. Como você falou, o principal é Jesus Cristo. Mas, e com o coração aberto, porque pode te surpreender. Eu e o Leonardo, a gente está fazendo uma experiência desde que saímos de férias, todos os dias participar da Santa Missa e comungar. E em cada uma delas, a gente sai com uma mensagem diferente, né? E assim, é muito valioso isso, porque você não vai pensando em quem vai fazer ou quem vai presidir a missa, né? Mas você vai com o coração aberto e realmente você se encontra com Cristo ali na Eucaristia e você tem uma experiência diferente, né? Então, é se abrir com o coração aberto para viver realmente, toda semana que é o Espírito Santo que já agiu e que os pregadores também são ungidos e também vão ser, né, vão agir com a força do Espírito Santo e estão ali como instrumentos para nos dar alguma palavra. E aí, Leozinho, o que você me diz? Estaremos
Eu Já tenho um estamos negócio para aguardando. dizer. Inscrições abertas para catequese de Crisma. Interessados é só entrar em contato com o Leonardo. Qualquer um dos dois está servido, no caso, né? Hoje está em Catequese de dose dupla. adulto, catequese de adulto, infantil também está aberta, de jovens também, ó. Isso mesmo. Sua bênção, Padre Jean. E, ó, e nosso padre também vai fazer parte, né, da Semana da Juventude. É uma das presenças já confirmadíssimas também. E aí, mais alguma coisa, mais alguma pergunta para a gente poder vir? Tratamos aqui sobre liderança, tratamos sobre Semana Jovem, tratamos sobre várias coisas. Aqueles que forem chegando, fica o convite para cada vez mais estar conosco, né, para que a gente possa ter essa missão de espalhar a Boa Nova, de espalhar o Evangelho, né, como a Pri falou, o Espírito Santo, ele quer, ele tem pressa de nós. Então, que possamos ser esse agente do Espírito Santo, para que possamos criar novas e assumir esse papel de liderança. Como é que vocês querem aí, até o Léo aí pego de surpresa, vir e trazer essa... Eu gosto disso, eu estou gostando essas quintas-feiras para a gente bater papo aqui com outras pessoas e a gente ter novas pessoas até para que possam falar. Como é que a gente pode dar uma mensagem aí de inspiração para sermos líderes? Daniel começa aí. Ele é o convidado do dia. Não, pensei que o Léo tava pedindo até... Não, pessoal, vão respondendo isso também aqui nos comentários, tá bom? O que realmente inspira os outros jovens, eu gosto de dizer que a gente começa principalmente pelo objetivo, né? Tipo, como você motiva tantos jovens a participarem das nossas atividades, a servirem, a nos ajudarem, mostrando o objetivo, né? A gente traz assim para essa questão de que todo o nosso trabalho, todas as nossas atividades são feitas justamente para colaboração da salvação de almas, né? Realmente trazer esses outros jovens, esses outros adultos até Deus, de realmente fazer com que eles tenham esse verdadeiro contato, essa verdadeira experiência com Deus. Então, o nosso grande objetivo é esse, e é um objetivo muito bonito. Claro que para inspirar outros jovens tem que ser exemplo, tem que ter preparo, tem que realmente ter um certo conhecimento no assunto e que isso também gera toda uma credibilidade em cima de um trabalho. A gente também tem essa questão também da tão famosa coerência, né? A gente precisa ser exemplo, mas a gente precisa acreditar no nosso propósito, no nosso objetivo, a gente precisa regalar as mangas e ir atrás, e quando a gente passa pelos inúmeros problemas que a gente sempre passa, a gente tem que sempre falar, vai dar certo, vamos continuar, por mais que seja difícil, se a gente trabalhar, Deus vai nos honrar no final. Toda essa escassez não vai deixar de existir, porque o que falta, Deus vai preencher. Os problemas, Deus cuida, e é essa mentalidade. Então, os nossos propósitos têm que ser maior do que os nossos problemas. E, por último, o que inspira também a nossa juventude, a mim, a todos, ao Léo, que está na live, ao Léo, a Márcia, também ver esse trabalho acontecendo. É um trabalho que exige uma certa continuidade, então a gente já consegue ver esses frutos desse trabalho. E isso nos ajuda, vendo esses frutos, a continuar, a querer mais, porque a gente já viu quão bom foi esse trabalho até então, quão bem fez para as outras pessoas. Então, isso só nos ajuda a realmente a motivar e a seguir. Bom, eu acho que pelo menos são esses alguns fatores que nos ajudam a realmente a inspirar outros jovens a fazer e a participarem também desse trabalho. Pode falar. Só vez. Eu ia falar que tocou uma pergunta super interessante no chat. Eu vi. Pode responder. Ixi. Mas aí joga a pergunta logo para mim responder.
Ó, o Danilo ele perguntou aqui no chat como que um jovem pode desenvolver a liderança mesmo não estando em uma posição de líder, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que para exercer liderança não depende do cargo que nós exercemos. Já é o primeiro ponto, né? Ser líder não vai depender exclusivamente se você está na posição de liderança. A primeira coisa é ser líder nosso, o meu próprio líder, né? Então, eu preciso desenvolver a liderança dentro de mim mesmo. Então, eu não posso exercer uma liderança, por exemplo, um cargo, se eu não primeiro exercer uma liderança em mim mesmo, né? Então, a liderança ela tem que começar a nascer dentro de mim mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma frase que eu sempre levo para a vida e que eu ensino os catequizandos sempre, que é fazer o melhor que nós podemos fazer com aquilo que nós temos em mãos, né? Então, ou seja, talvez naquele momento eu não esteja num cargo de liderança, mas o que me impede de exercer essa liderança? Antes do Daniel ser coordenador da juventude, ele já exercia uma liderança, mesmo não tendo essa posição, né? Eu também tive que desenvolver liderança antes de exercer o cargo de uma coordenação dentro da catequese, né? Então, todos nós que exercemos um cargo de liderança, um líder ele não nasce no dia que ele está, né, em um cargo, numa posição. Ele nasce já desde antes, né? Ou seja, ele desenvolve essa liderança no seu interior, no seu pessoal. O cara que não é líder no seu pessoal, ele não vai ser líder também quando ele tiver uma posição. Então a gente não pode cair nesse erro de achar, quando eu tiver uma posição de liderança, aí sim eu vou desenvolver uma liderança. Então a gente desenvolve a liderança no cotidiano, no dia a dia, primeiro liderando a nós mesmos. Isso tem tudo a ver, porque eu lembro que depois do RFC, nós estávamos conversando, eu, o Daniel e o Léo, ali na rua, né? Caminhando, enfim. E o Daniel falou assim, nossa, nós somos muito bons naquilo que a gente faz, né? Nós fizemos um bom trabalho, mas não com uma vaidade de que somos os melhores, não é isso. É que nós fizemos o melhor com o que nós tínhamos. E isso reflete muito uma liderança, né? Porque às vezes nós ficamos pensando que nós temos que ter grandes coisas para fazer um bom trabalho. Não, e nós desenvolvemos um bom trabalho com aquilo que a gente tinha. E realmente, fomos muito bons no que fizemos. Todos nós juntos, né? Nenhum se destacou mais do que o outro. E isso só pode vir de um líder mesmo, que é o nosso grande pequeno Daniel, e que realmente ele é um grande líder, né? Ele tem essa cabeça voltada para uma liderança, mas não uma liderança particular. Eu faço, eu aconteço. Muito pelo contrário. Ele traz para o grupo, ele traz para todos que estão ali em volta, esse também, essa liderança, né? Esse espírito de liderança e de fazer o melhor com o que temos, não de sermos os melhores. O Danilo com essa pergunta me fez lembrar de uma conversa que eu tive com o meu chefe uma vez. Ele falava que muitas pessoas que têm realmente cargos, eles acabam cuidando mais de processos do que tratando de pessoas. Então, acho que é basicamente isso. O cargo, você cuida muito do processo. Liderança, você trata mais com pessoas. E é justamente isso, né? Para você ser um líder, você não precisa necessariamente ter um cargo. Para você tratar de pessoas, você não precisa de um cargo. Você precisa realmente ter essa vontade, se preparar e justamente para poder influenciar para o bem essas pessoas. Muito bem. Acho que estamos respondidos. O que mais? Podemos vir para a gente poder caminhar aqui para as considerações finais. O que vocês acharam aí? Participar de uma live no Instagram, como foi? Para vocês e para vocês que estão ouvindo aí, deixam uma palavra aí no chat, enquanto eles trazem as palavras finais, a Márcia também. Qual foi o aprendizado dessa live? Eu gosto sempre de dizer que tudo precisa sair com um aprendizado. Todos os dias nós temos que ir dormir pensando qual é o aprendizado do dia, né? E qual foi o aprendizado dessa live?
Bom, vou falar da minha parte, né? É sempre bom conversar com todos vocês. Eu sempre falo, é sempre bom estar com essa juventude que nos acompanha. Sou muito grato a todos que assistiram essa live. É sempre muito enriquecedor conversar com vocês. E o que eu gostaria de realmente dizer é, jovens, continuam, persistam, vão até o fim, porque no final vale a pena. É aquela frase que a gente está falando muito, aquela frase de Santa Teresa, né? É justo que muito custe o que muito vale. E sem dúvidas, vocês valem muito, essa juventude que está por vir vale muito, essas novas lideranças que estão sendo geradas, estão sendo construídas, valem muito também. E com certeza isso renderá muitos frutos no futuro. Então, continuem, persistam, que eu tenho certeza que no final vai valer a pena e que tudo isso vai ser tão importante quanto para nós, também para os outros. Vai lá, Léo. E, eu fui pego de surpresa aqui no finalzinho, né? Mas acho que vendo aí os exemplos que foram colocados, né? A atuação aí do Dani mostrando a questão da liderança, etc e tal, eu diria que liderança pode ser resumida em possibilidades, né? As várias possibilidades que nós temos de agir a todo momento, né? Então, cada situação, cada momento é uma possibilidade diferente. Então, acho que saber liderar é entender como essas possibilidades elas vão funcionar e quais são as possibilidades que nós temos para escolher. Eu acho que é isso aí um dos grandes aprendizados que a gente teve aí. Acho que a galera conseguiu também ter uma noção. Muito bem. Eu, na minha opinião, acho que é a troca, né? Essa troca, ela é muito enriquecedora, porque a gente aprende muito com os jovens, né? O Dani perguntou da nossa experiência, enfim, um pouco mais cedo. Essa troca com os jovens também, ela nos ensina muito, né? Porque a gente tem que entender que nós estamos numa posição, talvez, de mais velhos, ou tem lideranças, mas a gente também, nós temos os nossos defeitos, a gente erra também, a gente não pode achar que somos, já sabemos tudo, né? Então, para mim, essa troca, ela é muito, 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 muito verdadeira e muito enriquecedora. Eu concordo e eu acho que essa troca só vem acrescentar, né? Então, eu vi aqui a palavra da Amanda, da Jordão, e é isso. Quando a gente se coloca na posição de aluno, e muitas vezes aqui, hoje eu me coloquei nessa posição de aluno, eu tenho mais, às vezes, que aprender do que a ensinar. Então, que nós possamos permanecer. Esse é o intuito dessas quintas-feiras. É que a gente possa trocar e ter cada vez mais aprendizados para todos. E não ficar só guardado aqui, na minha conversa, eu e a Márcia. Às vezes, na minha conversa, eu e o Daniel. Às vezes, na minha conversa com quem for, com o Léo. Quantas vezes a gente pode, e às vezes a gente já se pegou ali trocando informações, às vezes até de posições diferentes, às vezes não concordando, mas acrescentando e aprendendo. E esse é o grande intuito de todas as quintas-feiras, nós podemos estar trocando e aprendendo cada vez mais. Então, o meu muito obrigado, que Deus abençoe infinitamente a todos vocês, em especial ao Daniel, ao Léo, que aí aceitou o desafio, né, de estar conosco. E não, mas encerra ainda não, que o Daniel ainda tem que fazer uma revelação aí. Quase que escapei. Bora lá. Fala aí, Daniel. Fala assim, tudo está previsto. A Maria Eduarda, ela vai estar conosco na quarta-feira. Quarta-feira, dia 15, né? Ela estará conosco no dia 15. E bom, ela é excelente, participem, mas também participem nos outros dias. Todos os dias vão ser muito bons, vão ser dias bastante enriquecedores, bastante aprendizado. Vai realmente ser um momento que vai ficar marcado nas nossas vidas e que
através desse evento, a gente possa trazer ainda mais jovens para a igreja e que através dele a gente possa criar ainda mais lideranças. Isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, meninos, pelo tempo de vocês, pelo papo muito bom, maravilhoso. E a todos vocês que nos acompanharam aqui, interagiram. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, hein? Muito obrigado, hein? Falou! Falou. Tchau.